Então, são os protocolos de provas de aptidão física para árbitros de softball, ok? Bom, tá aí 3 figurinhas. Um questionário para preparação dos testes de aptidão física, tá ok? Eu acredito que todos os nossos árbitros estejam fazendo um acompanhamento médico, né? Estejam em boas condições físicas e de saúde para continuar e avançar nessa situação de arbitragem. E aqueles que têm vontade de pleitear e participar do grupo dos árbitros internacionais, tem que prestar atenção na saúde, né, e verificar, responder algumas questões se eles estão realmente aptos, né. Então, a primeira delas seria: o seu médico disse que você está com problema de coração e que só deve fazer atividades físicas recomendadas por um médico? Aí já, entendeu? Se você é sim ou não, você já tem que pensar se é um obstáculo ou não para uma tentativa de prosseguir fazendo atividades físicas, né? Se você sente dor no peito quando faz alguma atividade física, tudo isso tem que ser verificado, né? Se é só quando faz atividade física ou se no seu dia a dia é uma dor corriqueira. Então, a presença do médico é muito importante. No último mês, você sentiu alguma dor no peito quando não fazia nenhuma atividade física? É aquele ponto. Você tem que responder o sim ou não. Só pôr na balança, né? Você perde o equilíbrio devido à tontura ou já perdeu a consciência? Você tem algum problema ósseo ou articular que pode ser agravado por uma mudança de sua atividade física? Minuto. O seu médico receitou medicamentos para você? Pílulas diuréticas, né, para quem tem pressão alta, para quem tem uma condição cardíaca comprometida. Se você conhece algum outro motivo pelo qual não deveria ser fisicamente ativo. Então, a sua resposta para sim ou não vai do seu bom senso. Você realmente tem que verificar se você está em condição de exercer essa atividade. Porque, como é conhecimento de todos, é de 1h30 a 2 horas, pelo menos, em atividade debaixo do sol, correndo, às vezes prejudicado na sua hidratação, às vezes na alimentação. Então, se você tem essa situação, né, de problemas médicos, é uma coisa que tem que repensar. Se não tem, manda pau, vai para cima, né? Porque nós recomendamos que todos tenham essa oportunidade de fazer os exames de admissão dos quadros internacionais, tá ok? Aí, a recomendação que nós fazemos sempre aqui no Brasil e em toda a parte do mundo, né? Antes do jogo, fazer alguns exercícios de alongamento para tronco, quadril, pernas, parte superior do corpo, pescoço. E, então, o importante aí é realizar o aquecimento nos grandes grupos musculares, né? Evita aí aquelas distensões, contrações, possíveis cãibras e por aí vai. Quem sentiu sabe como é importante fazer esse alongamento. Então, nesse quadro mostra algumas atividades como pode ser feita, né? Pescoço, pulso, ombro, braço, cintura, tronco,
coluna, pernas, joelhos, tornozelos, e com todos eles vão as descrições de como se melhor pode fazer para evitar alguma contusão. Tá? Não vou ler especificamente cada item para não segurar muito tempo. Agora, propriamente, aos testes efetuados pela WBSC, né, para ver o condicionamento físico daqueles que pleiteiam a sua vaga junto ao quadro dos árbitros internacionais. Né? Então, um dos testes é o suporte de cadeira, que é semelhante ao teste de agachamento para medir a força das pernas. O propósito desse teste é determinar a força e a resistência das pernas. O equipamento necessário é uma cadeira com costas retas e sem braço, e o assento deve ter em torno de 44 centímetros de altura e um cronômetro. Né? Procedimento: sente-se na cadeira, com os pés separados na largura dos ombros, e em seguida deve parar completamente e descer novamente. Né? Ou seja, é o levantar e o abaixar. Você deve fazer isso tantas vezes quanto possível em 30 segundos. Ponto de referência, no mínimo 24 elevações em 30 segundos. Ou seja, 24 vezes você tem que subir e descer. 30 segundos, tá ok? Teste de velocidade. Fazemos um teste em 27 metros, tá? Que é uma distância que o árbitro que atua no sistema de 4 árbitros deve percorrer de forma rápida e eficiente. Então, o propósito é determinar a aceleração e a velocidade ao longo da distância prescrita. O material necessário é uma pista demarcada, o cronômetro, cones, apito, superfície plana e livre de obstáculos, e pelo menos 50 metros de distância. Tá? Então, determinar a área e realizar. O procedimento realiza um sprint máximo de 27 metros com o tempo registrado. Comece em uma posição estacionária, com um pé na frente do outro. O pé da frente pode estar na linha de partida ou atrás dela, e os movimentos oscilantes não são permitidos. Ou seja, nada de ficar jogando o corpo lateralmente, né? Seguir sempre em linha reta. Resultados: 2 tentativas são permitidas. O melhor tempo será registrado com as 2 casas decimais mais próximas, culminando com o peito cruzar a linha de chegada. Ou seja, passou a linha da chegada, aperta lá o cronômetro e zera ele. O melhor tempo é o que vai ser registrado como o seu. A confiabilidade. O avaliador deve estar na linha de chegada e indicar a largada com o cronômetro. Ou seja, vai ter um vistor, né, um fiscal, que vai determinar o momento que você larga e o momento em que você cruza a linha. Então, para esses 27 metros, o tempo máximo, né, é de 5 segundos. Lembrando, uma pessoa que corre 100 metros, um atleta profissional, a média dele é em torno de 11 segundos a 12 segundos. Aquele recordista, o tempo abaixo de 10. Uma pessoa normal, ele faz esse tempo em torno de 20 segundos, 25 segundos, ok? Os resultados, né, e o ponto de referência, todos eles vão ser devidamente anotados e avisados na hora. Não sei se vocês já viram, né, nós fizemos aí um dos testes também, né, que é fazer uma corrida em T, né? Então, é uma prova de agilidade. Então, isso inclui correr para frente, para os lados e para trás.
Os implementos necessários são uma fita métrica, cones de marca e cronômetro. Como se faz o procedimento? Coloque os 4 cones com as medidas prescritas. Comece com o cone A, como solicitado aí no desenho. Você deve correr, e quando você iniciar, o cronômetro inicia junto, e quando você terminar, você também termina, né? Então, você deve correr e o cronômetro irá parar quando você passar pelo cone A. Então, saindo do ponto A, você corre para B e lateralmente você retorna para C, né? E você toca o cone com uma das mãos e depois você vai fazendo o movimento até chegar ao ponto D, retorna a B e de costas do ponto B até o ponto A, né? Uma anotação: o teste não será contado se a pessoa cruzar um pé na frente do outro, enquanto arrasta os pés, ou se não tocar nas bases dos cones. Aproveite bem, aproveite o melhor tempo de 3 tentativas bem-sucedidas. Então é isso. São movimentos rápidos, evita-se cruzar as pernas nos movimentos laterais e o maior tempo de rapidez possível. Então, a tabela abaixo mostra a pontuação dos árbitros adultos, né? Então, homens e mulheres em tempos em segundos. Então, nessa prova do teu excelente, 11 segundos e meio para homens, 12,5 mulheres, o bom para 11,5 para 12,5 e por aí vai. Então, o ponto máximo, né, de referência, assim, que está dentro de uma especificação, são 13 segundos. 13 a 14 segundos para as mulheres, né? E um tempo que é insuficiente seria de 13,5 a 14,5. E os comentários: a pessoa deve olhar para frente e, ao correr lateralmente, não se deve cruzar as pernas. Por segurança, um observador ficará atrás do cone A, para apoiar a pessoa caso ela caia ao correr de costas no final. A superfície deve ser plana para garantir a confiabilidade do teste. Então, sempre que for fazer esse teste, ao final dele, quando a pessoa estiver retornando de costas ao ponto A, né, ao cone A, uma pessoa deve ficar de sobreaviso para que essa pessoa não corra esse risco de, na hora de parar, ultrapassar o local, ela vir a cair de costas e se machucar. Aí a corrida dos 1.000 metros, né? No ponto de partida, a pessoa deve completar a distância de 1.000 metros. Pode ser feito em campo de terra, academia ou pista. A pessoa pode parar após completar os 1.000 metros ou ao final do tempo de referência, né? O tempo de referência é 8 minutos. Ok? Aos 8 minutos, as pessoas vão conferir quantos metros você correu. Se você correu mais de 1.000 metros, né? Então você já está dentro do tempo. Se você não conseguiu completar essa marca, aos 8 minutos ele será parado e você, o seu ponto de referência, onde você parou nesses 8 minutos, é o que será medido. Esse é um exercício que não constava, né? Desculpe dizer, não sei se consta ainda como parte do exercício da WBSC, mas ele faz parte de um exercício que ajuda a ver se a pessoa tem força nas pernas, joelho, para conseguir atuar um bom tempo no home plate. Então, resistência na parede. O propósito é demonstrar a força e a resistência da coluna, pernas, joelhos e tornozelo. Implementos necessários, né? Uma parede lisa,
piso plano e cronômetro. Como se faz? É indicado estabelecer um espaço adequado para a largura de suas pernas, simulando a posição definida do árbitro de rumo. Apoie as costas totalmente retas na parede e se abaixe até trazer os joelhos a um ângulo de 90 graus, voltadas para frente. O avaliador começará a contar o tempo quando a pessoa estiver estabelecida na posição desejada. Ou seja, é encostar na parede, fazer aquela posição do home e a partir desse momento é que será contada a sua resistência ali. O tempo de referência, né, do ponto é de 1 minuto. Passando para o próximo.